gente, tudo bem? Estamos aqui, eu, Beatriz, host desse podcast, junto de Bianca. Oi, Bianca. Oi, gente. Estamos aqui com a nossa entrevistada do dia, a Adriana. Adri, Olá. seja bem-vinda. Obrigada. Hoje a Adri vai contar um pouco da história dela aqui pra gente. E, Adri, vamos começar falando um pouco de onde que você é do Brasil. Sim, eu sou do interior de Santa Catarina, mas eu morei os últimos 10 anos em Curitiba. Então, pra mim, Curitiba é minha cidade do coração. E sou do sul do Brasil, Curitiba. Legal. Nossa, eu adoro Curitiba. Tem que ir pra lá mais vezes. Falo que, eu não sei, mas falo e eu tive a impressão que é a Europa do Brasil. Eu também gosto, eu sou É muito suspeita lindo pra lá. lá. Porque muitos parques. não tem muito. Tem trânsito, mas não é comparado a São Paulo, essas capitais maiores, assim. Eu sinto que é mais segura. Igual você falou, muitos parques, então eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito de Curitiba. Então, é minha cidade do coração. Quando você volta pro Brasil, é lá que você vai. Na verdade, eu tenho lá minha irmã que mora, também tenho um apartamento lá, mas a minha família mesmo tá no interior de Santa Catarina. Que cidade que é? É Mafra, é uma cidade bem pequena. Mafra. É divisa com o Paraná, mas é uma cidade bem pequena. 50, 60 mil habitantes. Pequeno Brasil. Exatamente. E faz quanto tempo que você saiu do Brasil? Fazem 8 anos que eu saí do Brasil e eu morei 5 anos na Irlanda e eu tô aqui 2 anos e meio. Voltei pro Brasil um meio ano só pra aplicar pro visto pra Suíça. Pra Suíça? Isso. E o que te levou pra Irlanda primeiro? Então, eu saí do Brasil quando eu tinha 30 anos e eu tava numa fase assim, eu trabalhava numa empresa no setor financeiro e eu vi que a empresa não ia muito longe. O Brasil já tava num momento bem de crise assim e a empresa também tava passando por dificuldade. Então eu pensei, eu preciso de um plano B. E aí eu comecei a pesquisar onde que eu pensei, eu não tenho passarinho pra dar água, eu quero viajar. E aí, Estados Unidos é muito difícil de conseguir visto, muito caro, UK também. Aí eu vi que Irlanda era mais fácil, mais barato e que eu tinha a possibilidade de viajar pela Europa. Então, Visto de trabalho já, você disse. não, eu fui com visto de estudante, eu fui pra aprender inglês. Uhum. Então o foco era aprender inglês por 8 meses, mas eu acabei ficando 5 anos. E aí, 5 anos. Sempre assim, né? Mas você já falava inglês ou não? eu fiz os cursos no Brasil, mas quando você chega lá, você vê que o teu nível daqui Lá que aprende mesmo, lá né? Isso. Aí você fazia curso de inglês e aí começou a trabalhar, que é o que muitos brasileiros fazem. Né? Eu comecei o curso de inglês lá e aí eu comecei a trabalhar. E daí você só pode ficar com visto de estudante até 2 anos. E aí eu me obriguei, graças a Deus eu fiz uma faculdade. Aí eu me formei em administração lá. Nossa. Porque você tem que... O governo só deixa você ficar até 2 anos como estudante de inglês. Uhum. E aí eu não estava muito segura que eu queria voltar pro Brasil. Eu falei, não, então eu vou encarar uma faculdade. E foi muito bom, porque aqui na Suíça é válido o certificado, né? Porque é europeu e tal, então não precisa traduzir todas essas coisas. Validar. Exatamente. Então, aí assim que eu terminei a faculdade, aí eu me mudei pra cá. Mas daí o visto qual que foi? É de estudante também? Isso, Só de que estudante. como era faculdade, daí podia. Isso mesmo, mudei de estudante de inglês para estudante universitário, mas a regra é a mesma, você só pode trabalhar 20 horas semanais quando você está estudando e 40 horas no período de férias. E dava pra se manter lá com salário de 20 horas ou não? Olha, dá. Agora eu não sei como é que tá, mas na minha época você conseguia, porque o salário na Irlanda, o salário mínimo é muito bom. Então, mesmo part-time dava, mas a gente sempre fazia por fora. Tipo, você acaba arrumando os por fora ali, jeito, né? e aí você começa a ganhar em euro, e você vê que o negócio é bom. Mas por Você fora começa a do viajar. próprio lugar que você tá trabalhando ou não? Às vezes, tipo, eu trabalhava no shopping lá, num lugar que fazia açúcar e tal, e aí ela oferecia, às vezes... Porque pra eles também é Pra já eles. contratar outra pessoa e não a pessoa que já tá ali dentro. E aí é tudo contatos, né? Porque aí você conhece uma pessoa que já faz isso, que o governo da Irlanda não me escuta, mas Já foi passado. É o que acontece, né, na realidade. aqui eu não faço isso porque, né, Aqui já é a outra Suíça não é história. para amadores. É. Mas a Irlanda é um ótimo país, né? Um país de entrada para muitos brasileiros. Eu diria assim que para aprender inglês foi essencial para mim, assim, para desenvolver, para trabalhar. Mas o tempo na Irlanda, né, muito frio, muita chuva, isso para mim, por mais que eu seja do sul, para mim era uma coisa assim
terror, porque era muito vento, muita chuva. O verão quase não existia, então pra mim era como, meu Deus, eu preciso de um céu azul, porque a arquitetura lá, assim, os prédios já são cinzas, o tempo é cinza, então assim, dá uma depressão muito grande. É mais do que aqui. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Aqui Que tem dias de sol, né? tem dias de sol, que neva, digamos, então ainda tem uma coisa Uma diferente. coisa diferente. Lá não, lá era vento, chuva, frio e aí era Eu muito acho que essa é a diferente. principal reclamação de quem vive na Irlanda. Né? Todo mundo que eu já conversei que vive na Irlanda, essa é a principal. O clima. O clima é muito Chove desafiador. muito. E por mais que Curitiba não seja assim o tempo É perfeito, frio, né? mais frio. mas com a Irlanda eu falava, gente, não existe. É muito pior, porque é uma ilha muito pequena, então assim, imagina, você tá lá no meio do oceano com o vento vem e... Ai, sério, era muito terrível. Não tenho saudades. Mas com 5 anos, é bastante, 5 anos, né? bastante. Só que assim, ó, eu sempre soube que a Irlanda pra mim era uma Ponte. Temporário. era temporária. Eu sabia que aquilo era uma fase, então isso pra mim foi essencial pra que eu suportasse tudo isso. Então eu sabia, não é aqui que eu quero ficar, depois que eu terminar a faculdade eu vou ver o que eu faço, mas nesse momento eu preciso aprender inglês, eu preciso me formar. Mas era no meu coração, eu sabia, isso daqui é passageiro. Então seu foco era aprender inglês e fazer daí a faculdade que seria válida na Europa. Exatamente. Você já tinha uma visão clara de onde você queria ir daí depois ou não? Eu pensava muito na Alemanha, porque eu tenho uma tia que mora lá. Pensava na Alemanha, ela sempre me dava força, mas aí também precisava do alemão, né? Mas eu sabia que o inglês ia abrir oportunidades. Então eu tinha assim uma ideia, mas jamais imaginei que seria Suíça, onde eu ia terminar. Jamais. É como eu, então eu jamais tinha pensado em morar na Suíça também Sim. e acabei aqui. Sim, exatamente. E daí como que surgiu a ideia de vir para a Suíça? Quando que... Bom, a ideia veio do destino, né? eu conheci meu marido aqui. E... Aqui, na Suíça? Não, na verdade eu conheci ele na Itália, né? Nós nos encontramos na Itália. Você estava passeando? Tava passeando, mas a gente se conheceu por um aplicativo. Mas foi na época do Covid, então a gente não podia viajar, ele não podia ir pra Irlanda, eu não podia vir pra Suíça. E aí nós nos encontramos na Suíça. Desculpa, na Itália. E ele já morava aqui, agora vai fazer 10 anos, mas ele não é suíço, ele é espanhol. E aí acabou que eu vim pra cá. Porque ele ir pra lá já não era uma opção, porque ele também já tinha a estabilidade dele aqui. E aí eu vim pra cá. Aprender alemão. Vocês se conheceram na Itália, daí começou o relacionamento e daí você decidiu que você viria pra cá. Eu vim pra cá 3 meses antes pra me adaptar, pra ver se eu ia gostar do país, pra ver se ia me adaptar com a língua. E aí eu gostei, falei, gente, pra mim, assim, eu sei que a Suíça tem as suas particularidades, mas pra mim tava melhor, digamos, do que a Irlanda. Então, assim, onde eu morava era uma cidade muito pequena, e embora Berna seja pequena, ainda você tem de tudo ali, né? E também uma coisa que eu gosto aqui da Suíça é que você pode viajar pra qualquer lugar de trem, que você tá perto de qualquer... Sim. Lá tudo bem que tem a Ryanair, que você pode viajar também pra qualquer lugar, mas era um pouco mais difícil. É isolado, né? É muito isolado, Então aqui essa facilidade. E eu cheguei aqui, gostei, me adaptei com a cidade. E aí eu vim pra cá em 2022. Foi na mesma época que vocês, 2022. Foi, 2022. 2022. Mas aí você ficou esses 3 meses, e aí depois pra ficar mais? Porque aí precisa do visto. Daí eu voltei pra Irlanda, porque eu vim na época de férias, eu voltei pra Irlanda, terminei minha faculdade. E eu tive que voltar pro Brasil pra dar entrada no visto aqui. Mas aí vocês já estavam casados? Não, eu tive que entrar lá, ir pra São Paulo pra dar entrada no visto pra casar e nós casamos aqui na Suíça. É o visto de preparação de matrimônio. Isso, Então eles me autorizaram a vir pra cá pra casar, digamos. E aí demorou um mês. Desde que eu apliquei lá, demorou um mês e aí eu vim pra cá pra casar. Foi rápido, porque eles geralmente... E quando você tira esse visto, você tem um prazo pra oficializar o casamento? Tem. Eu tinha um prazo, eu acho que de 3 meses, ou 2. E aí até que foi rápido pra agilizar. E daí eu cheguei em março e nós casamos em maio. Ah, tá. Legal. Foi rápido. E então você tá há 2 anos e meio, que mesma época que eu estou aqui. E sempre inverno. Sempre inverno. E você gosta da Suíça? Eu gosto, assim. Eu acho que a Suíça não é um país pra solteiros. Pra pessoas que querem, assim, diversão e tal.
é muito família, né? Uhum. Então eu já tô nessa fase. Então agora que eu acabei de ter filho, eu gosto muito porque é um país muito tranquilo, qualidade de vida. Eu vejo que, por exemplo, as crianças vão ter várias oportunidades, também aprender várias línguas, então eu gosto. Tem várias coisas aqui que os suíços são um pouco particulares. A língua também, mas eu gosto. Se fala alemão? Olha, fluente não, mas eu me viro. Qual que é o nível que você tá... Eu parei no B1. Mas assim, eu já fiz várias vezes o B1, né? Porque eu pensava, o B2 ainda não tô nesse nível, mas eu até acho que você tem que ir um step a mais, porque senão você só fica ali no básico e... Mas você usa o alemão no dia a dia? Eu agora, com o bebê, que eu uso mais às vezes pra uma consulta, na creche. E você consegue se comunicar em alemão, por exemplo, na consulta do pediatra? Olha, eu vou até uma parte, daí quando eu tô me apertando, eu pergunto, dá pra mudar pra inglês? Mas eu tento, assim, até onde der o alemão, eu vou. Isso é bom tentar, né? E agora também, quando eu aplico pra emprego também, mas chega uma hora que eu me aperto, daí eu mudo pra inglês. E quando falam que, não falo inglês, embora o pessoal fala, mas eles falam que não, eu não falo bem inglês, aí eu tenho que me virar com o alemão que eu tenho, e eles entendem, ou... A gente sempre dá um jeito, dá um jeito, Tem que dar um jeito, né? Que seja na mímica, né? Eles entendem. Então você tá aplicando para emprego agora. Você trabalhou na Suíça, né? Eu tive 2 empregos aqui na Suíça, mas um era em inglês e o outro era completamente em alemão. Então, assim, esse pra mim foi o maior desafio até agora, porque era um cargo que o nível era muito mais alto, o alemão era muito mais alto do que o meu nível. Então eu tinha que escrever ato, eu lidava com contratos. Nossa. Era uma coisa assim, muito complexa. Total alemão, né? Porque assim, o inglês, quando você trabalhei a primeira vez com inglês na Irlanda, é que a gente teve contato com inglês a vida inteira, bem ou mal. Sim. Com filmes, com música, com essas coisas. Agora, o alemão não. O alemão, qualquer palavra é uma coisa muito nova. Então, assim, às vezes palavras grandes e assim, eu não conseguia ser eficiente se eu fosse trabalhasse na minha língua, ou em português, ou até mesmo em inglês. Então, foi uma dificuldade bem grande, porque eu demorava muito para fazer as coisas, porque eu, às vezes, tinha que traduzir uma palavra simples, ou se eu tinha que falar no telefone, eu tinha que pensar na minha cabeça 10.000 vezes sobre como eu ia falar. Sim, Então, é tão mais O difícil, terror né? É muito né? mais Ligação difícil. É telefônica. o terror. Não, mas Amo detalhe, ligação aqui. que tem o suíço-alemão. E às vezes, no começo, eu não sabia nem diferenciar o suíço-alemão do alemão padrão. Até que alguém me falou, quando você escuta muito show, é o alemão suíço. Ou a segunda dica era, se eu não entendia nada, Era assim. era o alemão suíço. Se eu entendia alguma coisa, Você consegue era o identificar alemão. uma palavra, é suíço. Aí teve uma vez que a mulher me ligou e eu não entendi nada. Eu falei, gente... Eu perguntei, você pode falar o alemão padrão? Aí ela falou, eu entendi tudo. Eu falei, gente... Eu falei, gente... Como que pode ser tão Como diferente? pode? Eu falei, Mas é engraçado isso, né? Porque eu estudei muito alemão, né, quando eu era mais nova. E nunca usei. E quando eu vim pra cá, eu não conseguia também diferenciar o alemão suíço do alemão. Mas com o tempo estudando, agora eu já consigo. Então, tipo, você tem que ter um nível bom de alemão pra você conseguir diferenciar. Né? Eu ainda não consigo diferenciar muito bem, assim. Eu percebo pelo esse arranhado, assim. O arranhado a pronúncia. Mas só que se a pessoa fala muito. Se é mais suave, eu não consigo. Mas no Brasil, você nunca teve contato com o alemão? Porque Santa Catarina tem bastante, né, descendência. Tem ali em Blumenau, em Blumenau, Santa Catarina tem. Mas não, embora eu tivesse, né, como eu falei, a minha tia que mora na Alemanha, mas eu não tive contato, assim, tipo, nem passou pela minha cabeça um dia que eu ia ter que aprender ou trabalhar em alemão. Ai, gente, não é fácil. Então, assim, esse foi um desafio que, quando eu lembro, assim, que... E é engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar em inglês, eu pensava, meu inglês não é suficiente, não é bom. Hoje me dá uma coisa em inglês, eu vou falar, ai meu Deus, obrigada, Senhor, graças a Deus em inglês. Até contrato, essas coisas, muitas vezes eu traduzia do alemão para o inglês, ao invés do alemão para o português. Mas em alemão, gente, é muito difícil. E assim, essa formalidade, não é fácil. Quanto é mais difícil pra gente, né, não trabalhar na nossa própria língua. Nossa, é muito Eles difícil. estão confortáveis, assim, né, no falar, e a gente, coisas simples, é bem mais difícil. É bem mais difícil. Então, realmente, a gente tem que, eu acho que, lutar o dobro, o triplo, nem que certeza. seja em inglês, porque não é, né, sua língua. Não, e onde eu trabalhava, que era em Biel,
tem o francês e o alemão, né? Então, Uhum. assim, as pessoas me perguntavam, mas você fala francês? Aí eu, não. Só que mesmo assim, às vezes eu entendia melhor o francês do que o alemão, porque algumas palavras chegam a ser iguais. Então, por exemplo, um dia eu quis falar envelope, e eu não sabia como é que falava em alemão, e aí eu, envelope. Daí ela falou em francês, ela não, eu entendo em francês, que é a mesma coisa. Aí eu falei, porque em alemão já é outra coisa completamente diferente. Às vezes a gente esquece que talvez a palavra em português a pessoa consiga entender. Principalmente aqui, que eles falam às vezes 3, 4 idiomas, eles têm um vocabulário bem italiano grande. ali, às vezes, também bate um pouco com o português, então... E agora você está procurando trabalho? Como? Como procura trabalho aqui? Então, é porque agora, né, como eu tô eu pedi a conta do trabalho, por conta do meu filho, pra ficar com ele, eu tô procurando trabalho, mas eu tô mais focada no LinkedIn, assim, então, na verdade lá é a fonte que eu mais procuro trabalho. E também o governo disponibiliza um site que você pode procurar vagas lá, então eu fico nessas duas opções, mas também não estou procurando 100%, isso é muito bom, que aqui na Suíça você pode escolher, né, entre trabalhar 100, 90, 80, 70, e eu estou procurando 60%, que significa 3 vezes na semana, para que eu tenha tempo de ficar com... Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Uma das Gente, melhores vantagens. No começo eu não entendia muito bem, aí depois que eu entendi, eu falei, gente, que maravilha. Não, depois que pode você tem escolher, né? filho, Não, isso é tão tipo, nossa, por que não é assim em todo lugar? em todo lugar. Eu já achava bom na Irlanda que era part-time ou full-time, tipo, que no Brasil já é um pouco mais difícil. No Brasil não Não, existe. Tem um estágio, né, que tem de 4 horas, 4, 6 horas, mas trabalho normal. Mas aqui, aí quando você trabalha com essas porcentagens, aí eu já falei, nossa, perfeito. E é um país, como você falou, voltado para a família, né? Esse sistema de menos horas para trabalho pode ser usado para estudante também, mas é voltado para a família. Se que nem você pega um trabalho, 60%, vai sair da casa 3 dias, e o marido também, quer dizer que os dois podem ficar 2 dias na semana na casa, se revezar e cuidar da criança, né? Sim. Então isso é muito bom. Os dois conseguem trabalhar também, né? Sim. Consegue ter qualidade de vida, consegue trabalhar, consegue ficar um pouco na casa, né? Não, isso é muito bom mesmo. E você está procurando qual cargo, assim, qual área? Eu tô procurando na área administrativa, embora é bem difícil porque eles vão pedir ou o alemão ou o francês. O inglês não chega a ser um diferencial, né? Porque todo mundo fala inglês aqui, então eles... Mas não tem vaga só em inglês para esses cargos? Até tem, mas assim, mais em Zurique. Em outras empresas maiores, né? Em Berna já é um pouco mais difícil. O Berna pede assim, mas eles pedem ou alemão ou francês. Então assim, ali eu vou comer o alemão, mas... Porque eu levei muita sorte, né? No emprego que eu consegui foi, na verdade, porque eu conheci uma pessoa, como eles chamam aqui na Suíça, é vitamina B, né? Vitamina B, que é quando você conhece alguém, a pessoa você coloca lá. Então eu levei muita sorte, que eu conheci uma pessoa, essa pessoa era chefe de um departamento e ela falou, preciso de uma secretária. E ela sabia do meu nível de alemão, então eu fui e eu entrei, eu não precisei disfarçar ou pretender. As palavras também. Esqueci, gente. Fingir? Não é fingir. Não é. Fazer de conta. Fazer de conta que você sabe, né? Então, ela sabia do meu nível e... Só que daí começou a ficar mais difícil, porque ela começou a fazer pressão, que eu precisava melhorar, e aí chegou uma hora que eu falava, gente, eu não tô conseguindo, mas foi, assim. Mas acho que você foi muito corajosa também de pegar um trabalho, né, numa língua tão que é difícil. E um cargo, assim, que não era fácil, sabe? Eu lembro que a minha chefe falava assim, nossa, eu nem viajar como turista, eu iria pro Brasil se eu não soubesse a língua. E eu falo, imagina eu trabalhando, eu atendendo o telefone. Me dá um tempo, eu tô trabalhando. Eu atendo o telefone. Esse é o espírito do brasileiro, né? A gente tem uma coragem que a gente vai na cara de pau, assim. Se não der certo, a gente já tem um não, né? Aquele espírito. Mas assim, eu ia trabalhar, às vezes eu nem pensava, eu pensava, por que eles me contrataram? Porque assim, eu tenho que resolver os problemas em alemão, mas é um pouco mais difícil. E assim, graças a Deus as pessoas me ajudavam, ou... Sempre tem pessoas boas, tem pessoas né? boas. Não posso reclamar, porque pelo menos as pessoas lá, a maioria suíça, me ajudavam, tentavam me entender, falavam o suíço padrão, então assim... Mas eu acho muito legal essa coisa do brasileiro, porque eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de se adaptar, né? De meter a cara e
Isso eu também A acho. gente não é travado, né? A gente é flexível, Exato. sabe improvisar. Exato. Trabalha bem, eu acho que também esse negócio, que também é muito cultural, de você, os brasileiros, esse negócio de fazer hora extra, porque no Brasil é muito enraizado ali, você querer fazer hora extra. Na verdade, aqui não é assim. Eu fazia hora extra lá, eu não era tão bem vista. É o Era tipo contrário, assim, né? tipo assim, ei, por que você tá fazendo mais? Chegava uma que eu trabalhava só meio período, chegava uma hora, minha colega de trabalho falava assim, ei, vai pra casa, vai Você embora. é tonta? Falava assim, vai trabalhar de graça? Não. É? A minha chefe falava, ei, uma hora, vai pra casa. E eu passava, eu ficava Assim, felizona, trabalho né? que Porque eu espere. pensava, eu penso, trabalho que lute. Não, se você tá trabalhando, porque eu pensava assim, eu não sou tão eficiente, então eu meio que tenho que Me esforçar, que né? me Me dedicar esforçar, mais. Não, dava uma hora, ela falava, olha, tchau, até amanhã. Não, vai, amanhã você faz. E eu, então assim, o brasileiro se esforça muito, então eu acho que por um lado isso é bem visto, mas a gente tem que acostumar também com a cultura aqui. Com certeza. Senão você fica ali só Acho que isso também é uma questão da pontualidade deles, né? Se tem um horário certo Sim. para aquilo, então acabou o horário do seu trabalho, não tem Se mais. você não é pago pra fazer essa, eles entendem por que Porque você tá trabalhando se você não tá sendo pago. Qual que é o teu problema? É, exatamente, é um O problema. que é tão urgente que não pode esperar amanhã? Exato. Né? Assim, Porque eu pra eles também não tem uma Não, urgência. não tinha. Eu lembro que eu pensava assim, mas pra mim isso é urgente. Ela falava, não, pode esperar até amanhã. Não, mas a pessoa quer reservar isso daqui pra amanhã. Não, amanhã você resolve. E eu falava, então E a gente não dorme, né? A gente não dorme, E a o pessoa chefe não tá nem. não tá nem aí. Não. É uma coisa pra se aprender aqui, né? Ser mais relax com essa questão de trabalho. E é muito bom. Eu lembro que eu fui pro Brasil, né, nas minhas férias. Eu nem pensava em trabalho, porque eu sabia que ia estar bem. Desliga, né? Sim, eu lembro que eu tava na praia e minha chefe mandou uma mensagem: oi, espero que seja tudo bem. Só pra você saber, você ainda tem umas horas aqui extra, então quando você voltar, você ainda pega mais 2 dias. Nossa, Eu, gente. Ai, como eu amo. Sim. Eu falava, nossa, muito bom. Então isso é uma vantagem daqui. Então essa é uma parte boa também, ó. A gente já falou da carga horária, né? Dessa questão de poder diminuir disso aí. Então são vantagens de trabalhar aqui, né? São. acho que eles respeitam muito a nossa vida pessoal, né? Você Muito. falou agora da questão da sua chefe mandar mensagem. Eu fiquei pensando, acho que uma pessoa só no meu trabalho tem meu número pessoal. Que é tipo o chefe do chefe, assim. Ninguém mais tem o meu contato. Então, nem que eles queiram entrar em contato comigo quando eu não estou lá, mesmo que seja de home office, eles não conseguem, através do meu número pessoal. Isso é bom, te dá uma paz de espírito. Assim, É muito bem dividido, né? Isso é muito bom. Qual que foi o maior choque cultural pra você quando você veio aqui pra Suíça? Olha, acho que o choque cultural, as pessoas são muito na delas, assim, muito Reservadas. silêncio, muito reservadas. Na Irlanda também? Na Irlanda, assim, eles são mais abertos, assim, sabe? Ainda mais que tem a cultura ali que eles gostam de um pub, então você chega lá, eles já conversam. Aquela música irlandesa, assim, Cerveja, isso. Na Irlanda tem muitas pessoas mais de idade, assim, que vão no pub e dançam e tal. Mais festeiros, né? Mais assim. festeiros. Aqui na Suíça, você entra num bar, é um silêncio. É assim. As mesas estão cheias, As né? mesas Assim, estão você não cheias, escuta. você não escuta nada. E eu fiquei assim, um pouco, né? Falei, nossa, isso é um choque cultural. O respeito do silêncio, domingo, assim, morto. A pontualidade, tipo, eu tenho uma amiga suíça, é muito engraçado, porque às vezes, duas na verdade, quando eu marco de encontrar com elas, é assim, eu posso nesse dia, nesse horário. Daqui um mês, né? Daqui um mês. Eu posso dia 26, da 1 até as 2, Olha, eu posso. foi a terminar, né? Eu falo, gente. Aí eu marco com a minha amiga brasileira, ela fala, tô chegando, ela não chega 3 horas depois. Mas os suíços, assim, eles valorizam o teu tempo. Isso eu acho legal, pra falar a verdade, porque Respeito, né? Pontualidade, respeito, com certeza. então. Eu gosto disso. E eu acho interessante eles colocarem hora para as coisas acabarem, Pra né? acabar. É porque depois eles têm outras coisas. Não, e ela falou assim, olha, Imagina, eu é uma posso. ação, né? Muita coisa. Sim, a primeira vez eu fiquei, nossa, eu posso do meio-dia até 1h45. E é assim, né? É igual E a gente acaba, né, se adaptando um pouco, Você acaba pegando um pouco. se Eu adaptando. acho que a gente absorve muito isso. Eu, pelo menos, eu acho que em 2 anos aqui, eu absorvi muito dessa objetividade. Também. Tipo assim, que às vezes é visto como grosseria no Brasil. Que nem Sim. se fala um negócio desse, eu posso de tal hora, só tem esse horário. Sim. E não é uma coisa normal, mas na nossa cultura, Planejamento, né? a gente às vezes acha que pode ser grosseria, ou que o pessoal não quer, Mas sabe? é esse negócio que você falou, eu percebi muito no meu trabalho, quando eu trocava e-mail.
as pessoas eram muito diretas. E eu também lidava muito com o alemão. Né, o pessoal da Alemanha que vinha pra cá pra trabalhar e tal. E eles são muito diretos. E eu, às vezes, escrevia um e-mail dando uma volta pra falar alguma coisa do tipo, não. E as pessoas me respondiam assim, que eu achava muita grosseria. Aí a minha chefe falava assim, don't take it personal. Porque é o que há. E eu pensava, gente, se no Brasil você escreve um e-mail desse, tipo... Eu já gosto muito disso, eu já absorvi essa cultura. E é muito bom, porque... No Brasil a gente tem aquela... A gente recebe mensagem assim, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, você? Não vai, sabe? Aquele rodeio. E hoje não, hoje eu já faço assim, eu quero alguma coisa, eu mando bom dia, tudo bem? Já vai o texto inteiro, fim, com começo, meio e fim, não precisa enrolar, já, entendeu? Já é tudo claro. Não, é muito mais completamente. Mas acho que, pelo menos a impressão que eu tive trabalhando no Brasil é que no Brasil, se você começa, né, sociável, assim, pergunta da pessoa, da vida dela, do cachorro dela, você cria uma conexão que te ajuda depois no trabalho, né? Aquela pessoa facilita mais as coisas pra você depois. Eu acho que, pelo menos quando eu trabalhava, era por isso que eu me comportava assim. Que eu perguntava da vida inteira da pessoa antes de pedir alguma coisa de trabalho. E aqui não. Aqui eles não perguntam da tua vida particular. A vida particular é assim. Exato. Tanto que quando eu fiquei grávida, no meu trabalho, eu já falei assim, né? Já logo que eu tava grávida. E as pessoas falavam isso pra mim, Adriana, você não tem obrigação de falar. E as pessoas só falam depois de um tempo. E porque aí, assim que eu consegui o emprego, eu engravidei. E aí eu me senti um pouco mal, assim, não deveria, mas as pessoas falavam pra mim, Adriana, tua vida particular. Tua vida particular Isso são teus também é uma coisa muito boa, né? São teus planos e ninguém tem nada a ver com isso. E é isso. Então... tem o lado ruim, que daí eles também não gostam muito que entre na vida deles, mas tem o lado bom, que eles também preservam a nossa, eles não querem saber. Não perguntam. Não perguntam, e isso não eu acho saber. que diferencia muito da nossa cultura também do Brasil de fofoca, né? Sim. Nossa. No Brasil é muito fofoca e tanto de artista como entre na sociedade, né? E aqui... E os suíços se convidar pra ir na casa deles? Jamais. Você vê falando de outro, até porque eles não sabem, né? Porque eles, cada um com a sua vida e vida que segue, isso eu acho muito legal. Realmente é bem diferente da nossa cultura. É bem diferente. O que eu até acho positivo. Eu acho também. E essa coisa de ser de ir direto ao ponto, nossa, eu acho, assim, salvou minha vida. Sim. Eu não gosto de rodeio, é claro, cada um tem um jeito, mas eu, assim, já sou direta nisso, sabe? E o que você acha da vida social aqui? Como foi pra você no começo? Pra conhecer novas pessoas? Então, para conhecer novas pessoas, eu conheci primeiro uma brasileira, mas isso foi muito bom também, porque ela me apresentou outras pessoas e ela muito sociável, conhecia... Foi logo que você chegou, né? A gente se encontrou num encontro de brasileiros. Isso, E aí lá eu conheci vocês, também conheci outras meninas. Então, e você saiu do Brasil e imigrou como brasileira ou você tinha cidadania europeia? Eu emigrei como brasileira, então eu tive que ir com visto de estudante mesmo. Mas depois que você está lá na Europa, que você começa a perceber os benefícios da cidadania. E aí eu comecei a procurar. Todo mundo falava para mim, com esses olhos verdes aí você deve ter um background europeu. Você não sabia, então? Assim, eu sabia, tipo, a minha avó sempre falava que quando eu era pequena eles falavam italiano e tal, por parte do meu pai, que a minha avó é alemã e tal, mas... Nunca tinha ido atrás. Nunca tinha ido atrás, pra mim era uma coisa assim muito... Até que quando eu cheguei na Irlanda e comecei a ver que as portas se abriam para quem tinha um passaporte europeu e eu perdi muitas oportunidades, eu comecei a ir atrás. Eu encontrei em 2017, só que estava tão difícil de encontrar os outros documentos que eu acabei desistindo. E as pessoas falavam para mim, não desiste, você encontra. Foi que chegou um momento eu desisti. E depois de alguns anos eu resolvi tentar de novo, porque aí eu já tinha cansado da vida de estudante e já tinha pensado, não, ou eu volto pro Brasil ou eu tenho uma cidadania. E aí o universo ajudou que eu consegui encontrar todos os documentos e da cidadania italiana, né? Foi a via judicial, pela via materna, foi reconhecida, ainda falta a transcrição, mas pelo menos tenho direito. Assim, para mim, agora que já estou estabilizada aqui na Suíça, tá ok. Mas para os meus sobrinhos, para minha família,
para minhas irmãs, primas, eu acho que isso faz muita Eles diferença. também entraram no processo. Entraram no processo e às vezes, tipo, eu perguntei se eles queriam e algumas falavam, não sei se ainda vou precisar, se vou querer. Eu falava, pelo amor de Deus, faz, porque o Pra ter, benefício né? que Pros você seus vai ter filhos, para os né? seus filhos, depois vocês me agradecem, mas agora no momento façam a cidadania porque vai fazer muita diferença. Então, assim, Legal. Você abriu se eu, olhos. se eu pudesse dar um conselho para alguém, se você tem a cidadania, corra atrás e que você não vai se arrepender, porque vai fazer todo. Aí aqui também, né? Aqui eles já te olham com outros olhos. Isso Se que eu ia você falar, tem, você já está se estabilizada, você mas tem uma diferença. tem. É no visto, é no emprego, é tudo. Tanto que a maioria das vagas de emprego tem a pergunta. Você tem cidadania, né, de um dos países da Isso. União Qual o teu Europeia? visto aqui? Exatamente. Eu acho que faz diferença, sim. E você acha, então, que perdeu a oportunidade por não Perdi ter? muitas, porque Eles eu exigiam. estava cursando a faculdade, então eu tinha a oportunidade de trabalho, mas eles perguntavam qual que é o teu visto. Estudante. Então eles sabiam que eles iam ter que ser sponsor pro meu visto e muita empresa não queria. Então, a oportunidade é boa e tal, mas infelizmente não tem como. Aí, assim, uma hora você cansa, né? Você pensa, poxa, e às vezes o teu amigo lá tem a cidadania e não tem um inglês tão bom, não tem um background, mas ele consegue. Aí você que tá lá, que tem inglês, tem uma faculdade, tem experiência, você não consegue porque você não tem a cidadania. Então, aí chega um momento que você pensa, chega. E aí foi quando eu não medi esforços para procurar os documentos e achei. E aí foi reconhecida, mas Você ainda está em ainda processo, então, porque você ainda está na transcrição. Você não pegou o seu passaporte ainda. Não, falta a transcrição. Você Aguardar. Você deu entrada no Brasil, é isso? Foi pela cidadania. via judicial, então foi no Brasil, daí foi para Itália, e aí agora tá lá no Comune para eles fazerem a transcrição do Em que ano que você deu a entrada? 2022. 2 anos, então. Que é 2 esse anos, prazo que a isso. gente costuma passar, de até 2 anos. Isso. Aí Legal. foi bom que pela via materna, a minha família não precisou vir para a Itália para reconhecer, todo mundo entra no processo, divide as custas, mas se encontra, então. Sim, é bem Bem melhor. Você sempre recomenda, né? Já vi várias vezes você recomendando o pessoal entrar, né? A família, Isso. vários membros da família, né? Acaba ficando mais barato por dividir, assim, entre todo mundo, né? E você tem algum conselho para quem está vindo agora ou quem está no começo da imigração? Olha, eu sempre aconselho, inclusive, meus sobrinhos, né, que são uma nova geração aí que querem estudar fora. A primeira coisa é a língua, né? Mas, assim, essencial o inglês. Eu diria para que estude inglês, que o inglês vai te abrir muitas oportunidades. O inglês, eu agradeço, assim, todos os dias por eu ter aprendido, ter ido para a Irlanda, porque se eu chegasse aqui sem inglês, seria muito mais difícil. A segunda, se você tem o direito à cidadania, vai ser caro, vai demorar, mas vai valer a pena. Então, a cidadania, com certeza. E o terceiro, né, você não pode pensar muito. Você só vai. Eu costumo dizer que anda que o caminho aparece. Então, assim, muitas coisas que eu passei, ou que eu fiz, eu não sabia qual ia ser o próximo. Como que eu ia conseguir chegar lá? Por exemplo, quando eu fiz a faculdade, que eu tinha que pagar com o meu salário de estudante, eu pensava, como? Mas eu consegui cursar, dei um jeito, me formei e assim. Como você falou, vai você sabia que aparecendo, a Irlanda era ponte, mas não sabia exatamente qual era o destino final. Exatamente. Né? Então você estava na transição, mas você não sabia qual era o final e deu certo. Né? Você veio para a Suíça, está com uma família. Mas que é um ato de arriscar, né? Sim. Sair do país. Então, E se você pensa muito, você não vai, porque se você pensar, vai aparecer. Participação especial. Tem uma participação especial ali. É que se você pensar muito, você não vai. Se eu pensasse muito para vir para a Suíça, eu não ia vir, porque eu ia pensar, eu tenho que aprender uma nova língua, eu tenho que me adaptar de novo, fazer novos amigos, eu tenho. Assim, eu não pensei, eu só vim. Porque você começa a criar coisas na tua cabeça, dificuldades que você vai pensar assim, não vai dar. Então, você sai completamente da sua zona de conforto, né? Exatamente. Do seu centro, das suas tradições, da sua língua, da sua família. Você tá assim, sozinha.
né? Completamente. Quando eu digo assim, não pensa só vai, claro que tem que existir um planejamento. Mas você não pode ficar, assim, 100%, ai, se alguma coisa sair fora do esperado, vai sair. Vai não dá sair, pra com prever certeza. tudo. Mas é aí que tá o desafio, o jogo de cintura, e é onde você vai aprender que você dá um jeito. Que você vai conseguir de uma maneira ou outra. Então, eu diria para quem quer vir, inclusive, falo para os meus sobrinhos que tem que investir em você mesmo, no inglês, autoconfiança, fé, e vai que o Que caminho vale a aparece. pena, né? Eu Vai acho valer que a todo pena. jovem Total. deveria fazer intercâmbio. Nem que Porque... seja temporário, né? Que venha É. passar 1, 2 anos Sim. fora, que depois volta pro Brasil também com uma carga, né? De De- experiência enorme. Já exatamente. saiu muito na frente lá. Para você ter um Exatamente. contato com a cultura diferente, para você Sim. ver que aquilo, o mundo não é só aquilo onde você sempre viveu. É. Então, eu acho que é muito válido fazer um intercâmbio. Sim, e assim, só para deixar claro, nem tudo são rosas. Aquilo que a gente posta no Instagram é uma parte da nossa vida, né? Eu viajei muito quando eu estava na Irlanda. E as pessoas falavam para mim, nossa, como você viaja. As pessoas talvez pensassem, meu Deus, Só você deu faz muito isso, bem. né? Mas ninguém via que eu trabalhava final de semana, que eu trabalhava, às vezes, horário noturno, que eu fazia o que fosse para que no próximo final de semana eu estivesse em Paris, eu estivesse num outro país. Então, assim, tem os desafios, mas para mim valia muito a pena. Eu pensava, hoje eu tô aqui, domingo, a família no Brasil tá lá, comendo churrasquinho, mas semana que vem eu vou estar num outro país. Então, assim, tem os seus perrengues, mas para mim valeu a pena, eu faria de novo. E é isso. Hoje, E sua família já veio pra cá te visitar? já, né? Inclusive foram embora hoje. Ah, sério? Ai, não A minha sabia. mãe, meu pai e a minha irmã vieram para cá. E em junho vieram minhas primas e também minha irmã. Então, e quando eu tava na Irlanda também, minha irmã foi lá me visitar. É porque quando a gente imigra, né, a gente acaba proporcionando pra nossa família, né, também outras experiências. Não afeta só a gente, né? Isso é legal também. Porque... O que ele tá fazendo? Eu achei que era uma cadeira. Sim, inclusive, foi a primeira viagem internacional dos meus pais. E assim, eles já têm uma certa idade, 70 anos. Perguntei pro meu pai, você imaginou em alguma vez na vida que você ia vir para a Suíça? Aí ele falou, não. Assim, primeiro país que você conhece ainda é a Suíça, né? Aí, tanto que a gente brincou. A Suíça é um país que não é Diferenciado. para quem quer, para quem pode, ou para quem quer, né? Já é um lugar caro. Então, assim, estar aqui já é um privilégio para nós e para eles vir para cá e conhecer. Para mim foi assim muito bacana, fiquei muito feliz porque eles adoraram, foi uma experiência bem, também porque é muito diferente do Brasil, né? Sim. Eles ficaram bem surpreendidos com a cultura e com tudo que a Suíça proporciona para nós. Mas é isso. Que bom, né? Uma história de sucesso de imigração. Você está feliz, não se arrependeu, faria de novo. Então, nossa, eu isso digo valeu que a eu venci pena. na vida. Venci na vida porque tive um filho aqui, que já me deixa muito feliz, saber que ele vai ter um futuro Uma aqui, uma qualidade de de vida. Com a minha família aqui, né? Que agora eu, meu marido, ele, então estamos muito felizes. O alemão é aquela pedrinha no sapato que você... Vai vir, Que né? vai vir todas com o tempo. nós. Mas é só uma parte. Mas ter a oportunidade de ter trazido a minha família para cá e eles também visitarem. E é isso, não tenho... Eu posso dizer que hoje eu estou muito feliz com a vida que eu escolhi e só estou aqui porque um dia eu decidi sair do Brasil e eu tinha uma estabilidade no Brasil. Eu já estava com 30 anos, tinha comprado um apartamento, tinha um carro, eu poderia ter ficado lá e pensado, não, a minha vida, por que eu vou querer sair da minha zona de conforto? Mas eu pensava, gente, enquanto eu não tenho filho, eu preciso ver o mundo. Eu preciso ver o que... Só que eu também tinha trabalhado numa empresa no Brasil, que eu viajava pelo Brasil. Então eu pensava assim, nossa, que legal que é conhecer. O Brasil já é grande. Conhecer outras partes do Brasil, imagina como que é o mundo. E foi ali que foi o step para eu sair e deu certo. Eu lembro que uma amiga minha, quando eu saí, ela falou assim para mim, só volta aqui quando você tiver
com o passaporte cheio de carimbo. E eu falei assim pra ela, não, mas a princípio é só 8 meses, não sei se vou ter oportunidade. E quando eu viajei, enfim, enchi o passaporte e falei, deu certo. Mas deu não vou certo. voltar. Não vou voltar, não pretendo. Amo o Brasil, mas no momento não está nos planos. Que legal. E fico feliz da gente ter se conhecido, né? E Sim. criar essa amizade. Então, Eu você mora também em fico Berna, a muito gente feliz. mora em Thun. Perto, né? E é Ah, muito isso é muito gostoso, bom. né? Ter amigos brasileiros. E agora a gente tá na mesma Na fase. mesma Tivemos fase. filho pequeno. Um dia a gente vai fazer um episódio Sim, só sobre o sobre parto os na filhos, Suíça. partos, Os filhos e filhos. o parto. E então é muito bom ter amizade, assim, né? Sim, você me ajuda muito, porque você foi a primeira. Eu tive primeira um mês nasceu e meio um mês antes. e meio antes, então, Bia, vai passar as cólicas? Vai. Vai O Lian é o passar. cobaia. Olha, isso dá certo, isso não. Então isso me ajuda muito, porque aqui a gente não tem família, então... É muito bom ter essa comunidade. E esse projeto, né, da gente fazer o podcast é legal porque ajuda a gente a aumentar justamente essa comunidade, de conhecer outros brasileiros, Sim. fazer contato, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente planeja fazer um evento, né, alguma coisa depois para reunir, porque eu acho que faz falta. Não, eu acho muito bacana, porque quando eu estava procurando vídeos para sair do Brasil, quando eu queria saber como que era a vida na Irlanda, eu ia no YouTube, na época não tinha tanto podcast, mas eu ia no YouTube, lá eu encontrava informação. Então, que esse podcast aqui, YouTube, enfim, leve muita informação para as pessoas, e eu sempre incentivo, saia do Brasil, vá ver o mundo, vai lá fora, porque vale a pena. Sim. Não é para todo mundo, mas se não a é pra pessoa todo tem mundo, essa vontade, vai. É uma Vai. experiência, né? Se não gostar, volta. Volta. Eu sempre pensava, se eu não quiser, eu volto. Eu também, E a sempre vida tive tá lá. esse pensamento. Mas vai. Então, que esse trabalho de vocês, inclusive, que eu acho muito bacana, até comentei com você que a vida aqui com filho, que você ainda tá com um espaço na agenda para esse projeto, é muito bacana. Mas eu tenho certeza que tá ajudando muitas pessoas, ainda vai ajudar muito mais, porque... É o objetivo. É o objetivo, sim. Para que as pessoas vejam que é bonito aqui, é lindo, mas tem os seus perrengues, mas... com a história de pena, cada vale a um, pena, né, e conhecendo os detalhes. Mas então eu agradeço de você ter vindo, Obrigada a vocês também. né, mesmo por com me o bebê, chamarem. ter vindo aqui e ter Sim. confiado na gente para contar essa história. E que a gente faça outros episódios falando desses outros detalhes, né? Isso, sobre filhos na Suíça, parto, essas Esse tá coisas. prometido. Tá. Então, muito obrigada também, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você. Obrigada. Tá bom? Então é isso, gente. Se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, que a gente vai trazer muito conteúdo legal aqui para vocês. E se você tiver imigrado, né, tiver tido alguma experiência também com a imigração e quiser compartilhar a sua história, manda mensagem pra gente marcar de conversar e compartilhar com todo mundo aqui também. Isso aí. Queremos te ouvir. Queremos te ouvir. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau.